Olá, meu nome é Fernando, eu trabalho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, trabalho atualmente no Laboratório de Química e Manufaturados, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a indústria 4.0 integrada à economia circular. Esses conceitos estão aparecendo por aí, indústria 4.0, economia circular, parece que são coisas novas, às vezes assim, às vezes até um pouco distantes da nossa realidade, mas hoje eu quero conversar com vocês que isso não está tão distante assim da nossa realidade e que os conceitos que são utilizados da indústria 4.0 e também da economia circular, eles tanto estão integrados como eles fazem parte da nossa rotina ou fazem parte aí do nosso dia a dia há milhares e milhares de anos. Eu vou falar com vocês um pouquinho agora, talvez não sei se vocês já pensaram ou já ouviram falar que nós somos feitos de poeira do universo. Tem uma frase do Lawrence Krauss que diz o seguinte: cada átomo do seu corpo veio de uma estrela que explodiu, e os átomos em sua mão esquerda provavelmente vieram de uma estrela diferente que os da sua mão direita. E realmente uma coisa poética que sei sobre física. Você é feito de poeira estelar. Parece poético, não parece? Mas o universo realmente ele vem há milhares e milhares de anos utilizando recursos que são os átomos que se constituem toda a matéria, e ele vai aproveitando isso. Então, de uma estrela que explodiu há milhares e milhares de anos, pode ser formado, por exemplo, uma matéria orgânica, que é, por exemplo, o que é feito o nosso corpo. Lavoisier, ele já comprovou que no universo nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Isso a gente falando de energia, isso a gente falando de matéria. Então, todas as partículas que a gente tem hoje, elas já foram a composição de alguma coisa de milhares e milhares de anos atrás. O movimento de uma engrenagem, o movimento de uma roda, né, a energia que a gente coloca para fazer esse movimento, ela pode se transformar em som, pode se transformar em calor. Então, a mesma energia ou a matéria, cada vez mais, ela vai fazendo parte de outros contextos. E isso, de certa forma, é uma otimização de recursos que o universo aplica há centenas de milhares de anos. Além disso, a natureza, ela também usa esse recurso. O tempo todo ela está otimizando recursos e se autogerenciando. Se a gente pegar como exemplo uma árvore, né? Então, você tem lá as folhas da árvore, que está lá captando a energia do sol, captando a água do ambiente. Essa folha, depois de um determinado tempo, ela pode perder a validade para a árvore, ela cai da árvore. E ela vai se acumulando ali na base dessa árvore, e aí a gente pensa, poxa, se elas ficassem se acumulando ali por milhares e milhares de anos, quantas folhas a gente teria por aí? Mas essas folhas, elas começam a entrar em decomposição e elas começam a servir de energia para a própria árvore. Então, todos os nutrientes que tem ali, toda a matéria orgânica que você tem numa folha, eles vão se acumulando e vão servindo de nutrientes para a própria árvore. Ou mesmo que não seja para a própria árvore, para uma outra planta que está ali também na proximidade. As sementes que caem da árvore são utilizadas pelos animais. E sabe o que é interessante disso tudo? Existe um autogerenciamento. Não tem ali uma estrutura, uma pessoa, ou quer que seja, independente da sua fé, independente do que você acredita, a gente sabe que não tem algo ali que fica fisicamente ali controlando o que acontece na natureza. Ela se autogerencia. Ela utiliza todos os recursos que ela tem, quer seja de água, quer seja de luz, quer seja as próprias coisas que ela produz, e aí ela vai se autogerenciando de forma que ela consegue utilizar esses recursos e todos os resíduos que são gerados, ela aproveita. Então, a natureza ela aproveita tudo que tem, né, na natureza. E aí a gente traz isso, de repente, para um processo produtivo, para uma indústria, por exemplo. Numa indústria, você sempre tem entradas e saídas de recursos. Aqui eu vou falar de 3 principais recursos, que são energia, material e informação. Vamos falar, por exemplo, num processo de produção de papel. Você tem lá uma entrada de energia que você precisa, quer seja na forma de calor, na forma de energia elétrica, enfim, você tem a energia que você precisa para movimentar essa empresa, para movimentar essa fábrica. Além disso, você vai ter também o material. Você vai precisar da celulose, você vai precisar da madeira, você vai precisar, enfim, dos produtos químicos. Então, você tem essa energia, esse material que é associado à informação, porque você precisa saber quantas toneladas eu vou precisar produzir. Para produzir essas toneladas, eu preciso de quanto de entrada de material. Então, a informação também é algo importante que entre na empresa.
E daí ela vai fazer todo o seu processo produtivo, por exemplo, para fazer uma produção de papel, e esse processo vai gerar também energia, material e informação para o próximo processo produtivo. Aquele que vai utilizar o papel, quer seja um consumidor final ou mesmo que seja uma outra empresa que vai utilizar, vai precisar receber esse material, vai precisar também de energia e vai precisar também das informações que vêm acompanhadas desse produto. E ao longo dessa produção, conforme a gente vê aqui, são gerados resíduos, são geradas também outras formas de energia. A energia que vem, às vezes, na forma de calor pode gerar um ruído. E também são informações que são geradas. Ao longo do processo produtivo, a gente precisa de muitas informações. Como é que está esse processo produtivo? As temperaturas estão controladas? As pressões estão controladas? As vazões estão controladas? É muita informação que é gerada e que precisa ser controlada ao longo do tempo. Essa informação pode passar para o próximo processo produtivo ou pode ficar ali naquele processo produtivo. E aí, nesse contexto de informações, de aproveitamento de recursos, aproveitamento de energia, o homem ele foi fazendo diferentes evoluções da indústria. A primeira evolução que a gente teve, que a gente chama de primeira evolução industrial, ela deixou de fazer as coisas de uma forma artesanal, aquilo que era feito ali no fundo de casa, ou de uma forma um pouco mais rústica. Foi aproveitada, então, a mecanização. Foram utilizados novos instrumentos, foram, então, criadas as fábricas, então as pessoas se juntavam em determinados espaços para poder produzir de uma forma menos artesanal, um pouco mais industrializada, utilizando recursos mecânicos. Isso aconteceu ali por volta de 1700, e aí foi indo até que chegou a segunda onda da evolução industrial, que foi quando o homem começou a utilizar a energia para o seu processo produtivo. Essa energia que vinha aí das máquinas a vapor, ou mesmo da eletricidade que estava se desenvolvendo nessa época, foi utilizada para substituir o trabalho que antes era um trabalho braçal, para um trabalho que agora utilizava aquelas máquinas mesmo mecânicas, só que agora usando um outro tipo de energia, aproveitando assim que o homem ele podia controlar melhor o processo e utilizar menos a sua força, né? Utilizar menos esse recurso de energia que vinha do próprio homem. E aí, depois de muito tempo veio os processos eletrônicos, o desenvolvimento da eletrônica, veio a questão da informática, a informação, né, começou a chegar de uma forma informatizada, até que a gente chegou num processo de automação, ou seja, as coisas começaram a ser feitas de forma automática, não precisava mais alguém ir lá e ficar controlando todas as etapas desse processo. Isso foi se evoluindo, evoluindo, e a gente chegou até agora onde a gente chama da quarta revolução industrial, ou seja, é uma revolução que agora a gente precisa ter maior inteligência. Como é que a gente controla todo esse processo produtivo? Precisa ter alguém que fica ali anotando coisas, tomando decisões, precisa ficar ali controlando todo esse processo de forma que você consiga ter um processo produtivo que seja automatizado, que seja inteligente, ele mesmo consiga controlar todo esse processo, não precisa ter alguém tomando decisões ali. Então, agora, o que a gente chama de quarta revolução industrial é uma revolução que ela precisa o quê? De inteligência, que o processo consiga se controlar. Assim como eu falei da natureza, ela mesma se controla, ela mesma utiliza os recursos que ela tem e ela mesma consegue ali fazer um processo de autossobrevivência, vamos dizer assim. Isso está sendo exigido cada vez mais das empresas que atuam hoje em dia. Essa quarta revolução, ela acompanha uma necessidade da humanidade que é de customização. Imagina só, você chegar numa loja, você vai lá, você tem acompanhamento ali de alguma pessoa que vai te ajudar, mas você vai chegar lá e você vai dizer, eu quero uma roupa de uma determinada cor, eu quero uma roupa que tenha um determinado caimento, vai servir exatamente em mim. Você não vai mais na loja ficar escolhendo o que está lá pronto para você, é você quem vai dizer o que você quer, você vai escolher alguma coisa de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você gostaria de receber. É o que a gente chama de processos customizados. Então, a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que a gente chama aí, ela vai atender cada vez mais essa necessidade de customização das coisas. As pessoas vão poder chegar, por exemplo, eu quero um tênis, eu vou entrar lá na internet, vou entrar no site de uma empresa e eu vou dizer, eu quero um tênis, de repente, na cor X, eu vou colocar um detalhe ali que eu gosto, eu quero ele mais macio ou menos macio, a minha pisada é pronada ou não, enfim, você vai customizar e vai ter um produto que é exclusivo para você, que vai atender especificamente as suas necessidades. Mas, acompanhado disso daí, a gente tem que ter um processo de larga escala, que é uma produção que você consegue atender as necessidades das pessoas, essa customização, mas produzir para todo mundo. Não pode ser, por exemplo, uma coisa que você faz como quando você vai num alfaiate, que tem todo um processo artesanal ali. Você precisa produzir de acordo com as necessidades das pessoas, mas produzir em alta escala, de forma que todo mundo tenha acesso a esses produtos.
E aí, então, a gente entra na questão das necessidades que têm que ser atendidas pela indústria 4.0. Você tem que ter uma alta produção, porque a população está cada vez aumentando, cada vez a população tem outras necessidades diferentes, então você tem que produzir para que todo mundo tenha acesso. Essas coisas têm que ter baixo custo, esses produtos têm que ter um baixo custo, porque, apesar da customização, eles têm que ter, aí, eventualmente, o mesmo preço, o mesmo valor, né, que você tem de um produto que é produzido em alta escala. Você tem que ter uma rápida decisão. Imagina chegando as várias informações, várias pessoas querendo produtos muito diferentes. Então, você tem que, de alguma forma, lidar com muita informação que chega ao mesmo tempo e também do processo produtivo em si. Você tem um processo produtivo que precisa ali ter essas informações básicas. Você precisa controlar, conforme a gente já falou. Você precisa saber as temperaturas estão adequadas, as pressões, a quantidade de material que eu tenho. É muita informação. Fora as informações que chegam ali do consumidor, que quer um material diferente, ele quer um produto diferenciado. E para isso a gente precisa de ferramentas tecnológicas, que são essas ferramentas que já estão disponíveis, né? Os computadores, a tecnologia que a gente já tem aí do IoT, que é a internet das coisas, ou seja, a gente tem processos computadorizados, enfim, você precisa de ferramentas cada vez mais tecnológicas para controlar essas informações e automaticamente ela já tomar uma decisão. Já sabe onde está a matéria-prima, já sabe onde aquela customização que precisa de mudar ali no processo produtivo, automaticamente ela já toma uma decisão para atender ali uma demanda que veio de uma informação de um cliente, de um consumidor. E aí o consumidor ele vai ter cada vez mais produtos funcionais, produtos customizados, que vai atender a necessidade dele, né? E associado a tudo isso, as pessoas estão cada vez mais tomando consciência dos produtos. Elas querem saber se o produto ele foi produzido de uma forma com responsabilidade social, as pessoas foram devidamente contratadas, existe mão de obra escrava associada a esse produto, existe algum tipo de problema, as pessoas estão recebendo devidamente, né, pelo seu trabalho, além de ser ambientalmente correto. Está gerando poluição? Da onde vem essa matéria-prima? Os produtos que foram utilizados para fazer esse produto são produtos que estão adequados, atendem às especificações e às normas? Então, a gente tem um mercado cada vez mais exigente e, conforme eu falei, a gente precisa cada vez mais de usar a internet e a programação para ter um processo que seja totalmente moderno e que você consiga criar um espaço cyberfísico, um espaço onde as pessoas vão ter as informações, elas vão poder se comunicar, usar essas informações, transmitir informações e atender as suas demandas. E esse espaço cyberfísico vai se comunicar com o espaço físico, com os equipamentos, ou mesmo com os dispositivos que vão fazer as pessoas se comunicarem, de forma que esse processo produtivo possa ser totalmente controlado e autogerenciável. Então, a ideia é que tenha uma integração entre o homem e o espaço cyberfísico, aproveitando as habilidades dos colaboradores. As pessoas não precisam perder tempo, às vezes, tomando decisões que poderiam ser tomadas por um logaritmo. As pessoas não precisam, por exemplo, fazer atividades que poderiam ser feitas por um robô. Não, a ideia é aproveitar melhor esses recursos. As pessoas vão participar de uma forma que elas se comunicam com o espaço cyberfísico e, às vezes, com o apertar de um botão, ela já consegue transformar um processo produtivo. Então, associado aí, você tem a questão da internet, a programação, a mecanização e todos os outros conceitos que a gente já falou até aqui. Os produtos vão se tornar cada vez mais customizados e vão ter informações sobre esse processo produtivo. As pessoas querem saber como esse produto foi feito, as pessoas querem saber quais as informações desse produto, elas querem rastrear, saber se todas as questões que estão envolvidas naquilo, porque o produto é dela, ela está adquirindo aquele produto. E os processos cada vez mais têm que se automatizar, cada vez mais numa tomada de decisão, os logaritmos, o computador, ele vai conseguir tomar uma decisão e alterar eventualmente um processo produtivo. O consumidor ele deixa de ser, né, ele deixa de ir lá e escolher uma coisa que já está pronta e ele vai ter protagonismo na produção. Ele vai tomar uma decisão baseada naquilo que ele acredita, naquilo que ele gosta, né? Então, assim, por que eu preciso comprar uma roupa só o que está disponível ali? Por que não posso ter uma roupa que tenha a ver com o meu estilo de vida, né? Que tenha a ver com o meu estilo mesmo de se vestir? Estou citando aqui como exemplo uma roupa. Por que eu não posso ter um carro, de repente, que tenha uma cor, ou que tenha um design do jeito que eu gosto, que seja produzido com conceitos que eu gostaria? Então, o consumidor ele acaba tendo cada vez mais protagonismo no processo de produção. E aí, isso daí também
está associado a questões sociais e ambientais, porque as pessoas cada vez mais estão tomando consciência, tanto da questão social, de realmente você ter empresas que participam apoiando causas sociais, ou também questões ambientais. E aí a gente fala um pouco sobre o ciclo de vida de um produto. Geralmente um produto você tem a questão do design, esse produto depois que você faz aí todo um processo aí de elaboração desse produto, você vai para a produção em si, você vai ter o transporte desse produto, o consumo e reutilização, e aí depois que ele é utilizado, você faria um descarte desse produto. A ideia com a economia circular é que esse produto ele retorne, né, para o processo produtivo. Então, você passa por um processo de reciclagem e esse produto ele fica ali ciclicamente participando do processo produtivo. Vamos citar um exemplo de como isso poderia se aplicar. Uma camiseta. É um produto que todo mundo tem em casa, todo mundo geralmente adquire uma camiseta. Uma simples camiseta que a gente tem, ela tem todo esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui. Você tem que produzir o algodão. Estou falando de uma camiseta de algodão aqui. Então, você tem que produzir o algodão, que envolve herbicidas, envolve sementes, envolve todo o processo de produção do algodão, todos os produtos químicos associados. Esse algodão que foi produzido, depois ele vai ser transformado em fio, né? Vai passar aí por um processo de fiação, e aí entram mais produtos, mais energia, e isso daí depois a gente passa por um processo que a gente chama de processo de malharia. E aí vai para a confecção. Ou seja, é um processo até bastante complexo, apesar de ser um produto simples. Esse produto, depois que você utiliza, geralmente o que você faz? Você vai usar a camiseta ali com um pano de chão, às vezes tem gente que utiliza, mas em todo caso, mesmo que ela se torne um pano de chão, depois ela vai ter um destino que infelizmente é o lixão. E aí milhares de toneladas e toneladas de camisetas vão parar no lixão. Mas e se a gente fizesse diferente? E se a gente, por exemplo, fosse comprar uma camiseta e essa camiseta tivesse uma Smart Tag, uma etiquetinha que você conseguisse, por exemplo, na hora que você está lá na loja, você coloca essa etiqueta num totem e você consegue ver como é que ela foi produzida. Você consegue, por exemplo, ver quem é o produtor daquela camiseta. Imagine se você tivesse uma mensagem do produtor dizendo, te agradecendo por adquirir aquele produto, que foi um produto feito de forma socialmente e ambientalmente correta. Você ia se identificar com esse produto. Então, você teria ali uma Smart Tag onde você conseguiria acompanhar todo o processo produtivo. Você estaria ali se identificando e acompanhando, vendo se aquele produto realmente foi feito de uma forma que você considera que é uma forma correta, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. E aí, depois de utilizar sua camiseta, depois de algum tempo, não quero mais essa camiseta, eu vou descartar. Você devolveria essa camiseta, ou para a loja, ou para um posto de abastecimento. Essa camiseta velha, então, poderia retornar para o processo produtivo. Aqui eu vou citar um exemplo, por exemplo, quando a gente fala de algodão, o algodão nada mais é do que uma fibra que a gente chama de uma fibra natural, que também envolve o processo celulósico. Existem fibras de camisetas, por exemplo, que são fibras que a gente chama de regeneradas. Por exemplo, a viscose, o modal, que são fibras que são feitas o quê? Da polpa da celulose. Imagina a camiseta que tem bastante celulose, uma camiseta de algodão, entrando novamente para o processo produtivo, né? E você tem lá aquela Smart Tag que você consegue ver se ela é 100% algodão, se tem alguma mistura, ela entra novamente para o processo produtivo e com essa camiseta você consegue gerar uma nova camiseta, que antes era de algodão, agora pode ser de viscose. E aí ela entra novamente para o processo produtivo, de forma que isso fica de forma cíclica. Você vai lá, você entra na internet, você fala, eu quero uma camiseta de algodão e as minhas medidas são essas aqui. A empresa recebe essas informações, ela vai pegar, vai produzir essa camiseta, você vai receber essa camiseta com uma Smart Tag ou alguma coisa que você consiga acompanhar todo esse processo produtivo, saber que ela foi feita de forma socialmente correta, ambientalmente correta, e aí depois do uso você vai devolver essa camiseta, que vai ser feita uma nova camiseta ali no processo produtivo, por exemplo, com uma polpa da celulose, e aí você de novo vai ter os trabalhadores que vão, porque geralmente os produtos não são 100% reciclados, você vai ter uma mistura aí de fibra, e esse processo aí vai sendo feito de forma contínua. Cada vez mais esse processo você vai conseguindo acompanhar todo o processo e saber que esse produto foi feito de forma correta, de forma ambientalmente correta e de forma socialmente correta. Enfim, para finalizar, eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. O universo já aplica esse conceito de reutilização de energia, reutilização de material há centenas de milhares de anos. A natureza utiliza esse conceito de autogerenciamento, de reutilização de processos. O que a gente precisa é atentar para o que a natureza, essa mensagem que a natureza e o universo passa para a gente há anos, e utilizar esses conceitos
de forma que a gente consiga, nessa curta passagem de tempo que a gente tem aqui na Terra, atender a todos esses requisitos e deixar um legado realmente para o que a gente está fazendo para o nosso planeta. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham contribuído. Eu agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço.